Capítulo 610, Indo para a Cidade das Duas Bandeiras. O relatório da inteligência do escritório de cartas também mencionou algumas outras coisas. Uma das coisas foi o que aconteceu com os guerreiros idosos que foram resgatados por Fei do Palácio Mítico. Depois que suas famílias vieram para a Cidade das Duas Bandeiras e os guardaram, eles ainda foram atacados por forças misteriosas a caminho de casa. De todos os guerreiros idosos, 2 deles morreram em batalhas e suas famílias foram exterminadas. Os outros também experimentaram perigo, mas conseguiram voltar aos seus territórios. Eles sofreram vários graus de perdas. Alguns estavam ilesos e alguns perderam 1 tonelada de membros da família e tesouros. Fei só pôde suspirar. Uma pessoa com tesouros que não correspondam à sua força experimentaria tragédia. O número de tesouros naturais que cada um dos guerreiros idosos recebeu da região central do Palácio Mítico era o suficiente para criar cerca de 1 dúzia de elites da classe Lua, e pôde até ser suficiente para ajudar um pico da elite da Lua cheia a avançar para a classe Sol. Desde que as notícias já saíram, eles se tornaram alvos de muitas pessoas invejosas. Este mundo era cruel e injusto. Sem o poder de revidar, era preciso estar preparado para ser comido vivo. O relatório da inteligência também mencionou as atividades que estavam acontecendo em dezenas de impérios ao redor do Zenith. Quando o Império Zenith recuperou sua força, conquistou seu inimigo, o Império Spartax, e cercou a capital de Eindhoven, todos os outros impérios perceberam a iminente ameaça, especialmente o Império Leon, que já guardava rancor contra o Império Zenith. Era um dos impérios dominadores na região, e já estava estabelecendo alianças com outros impérios na área e planejava suprimir o Zenith, esse gigante urso do norte. Nesse meio tempo, houve também outro grande rumor. O mago real do Império Leon e um dos magos mais poderosos da região, Domenech, de repente desapareceu há 1 mês. Algumas pessoas acharam que esse mago poderoso já havia sido morto por outro mestre mais poderoso. Afinal, a torre mágica que o Império Leon construiu para ele de repente perdeu o poder mágico conectado há meio mês e entrou em colapso. Foi um sinal de que o dono da torre mágica morreu. Claro, também houve pessoas que disseram que Domenech traiu o Império Leon por algum motivo misterioso e estava fugindo, perseguido pelos mestres reais de Leon. Fei ficou muito satisfeito com a eficiência e precisão do escritório de cartas. Depois de quase 1 ano de desenvolvimento, Zolaski e Modric, que foram salvos por Fei do Poço da Mina no antigo reino Blackstone, demonstraram seus talentos e habilidades singulares. Quando eles eram escravos, eles estavam dançando na lâmina do perigo e negociavam com o ceifador cruel diariamente. Essas experiências deram-lhes a superior capacidade de adaptação e fortaleza, e essas características deram-lhes a capacidade de voar no mundo subterrâneo. Em apenas 1 ano, os 2 nomes misteriosos, Velho Homem e Jovem Homem, já eram famosos no mundo subterrâneo da região. Eles representavam uma força novata, mas eles estavam no nível de algumas forças antigas. Claro, isso não poderia ser alcançado sem o suporte de 100% de Fei. Se você conhece a si mesmo e a seus inimigos, você vencerá todas as batalhas. A experiência de Fei de sua vida anterior lhe disse que, se a Chambord quisesse sobreviver nesse mundo cruel, uma rede de inteligência afiada e sensível seria imprescindível. A fim de criar uma agência de inteligência, Fei gastou milhões de moedas de ouro. Esta quantia de dinheiro poderia equipar 2 legiões de batalha principais. Se ele não tivesse o item de transmutação insana, Horadric Cube, que poderia combinar gemas mágicas de baixo nível em gemas mágicas de alto nível, não havia como ele apoiar uma agência de inteligência como essa. Afinal, até mesmo o Império Zenith pode não ter recursos para isso. Além do apoio financeiro, Fei também se esforçou para apoiar a agência com poderosos guerreiros e guardiões. A líder militar do acampamento dos trapaceiros, Kashia, estava correndo para lidar com todos os tipos de situações, e ela conseguiu o nome Capa Amarela Sangrenta no submundo. No momento, ela era uma das poucas mestres de primeira linha daquele mundo.
Além disso, as dezenas de mestres que Fei recebeu da Montanha Santo Marcial foram colocadas no escritório de cartas e enviadas para vários impérios para completar tarefas. Eles eram uma das principais bases da agência. Atualmente, o escritório de cartas era como o terceiro olho de Fei. Eles foram capazes de ajudar o rei a monitorar os movimentos das forças de 500 mil quilômetros ao redor de Chambord, e toda a informação poderia ser passada para Fei por Kaxia, que poderia aparecer na frente dele a qualquer momento. Portanto, Fei sempre teve as informações mais relevantes para ajudá-lo no processo de tomada de decisão. Embora Fei não tivesse certeza se a família real de Zenith tinha uma agência de inteligência similar, ele tinha certeza de que qualquer uma das forças subterrâneas dentro de 500 mil quilômetros de Zenith não poderia se igualar ao escritório de cartas. Eles criaram uma parede de defesa invisível mas forte para Chambord. Depois de ler todos os relatórios da inteligência, Fei pensou sobre isso e escreveu uma carta simples de volta para o velho homem e jovem homem. Ele apontou algumas direções-chave e listou alguns alvos críticos para eles monitorarem. Kaxia, que estava sempre em silêncio, pegou a carta e se virou para o portal de teleporte. Oh, certo. Você é capaz de ir ao meu casamento, daqui a 13 dias. Perguntou Fei, de repente, quando uma grande carta de convite dourada e vermelha voou em direção a Kaxia. Este convite mágico era um bilhete de entrada para o casamento. Eu irei até lá se não houver nada de importante acontecendo, Kaxia respondeu levemente sem virar a cabeça para trás quando estendeu a mão e facilmente pegou o convite mágico com 2 dedos. Então ela desapareceu com o portal. Fei sorriu e balançou a cabeça. Comparado com outros NPCs do acampamento dos trapaceiros, este líder militar era a pessoa mais poderosa e a mais silenciosa. Ela era naturalmente uma pessoa quieta, e ela não estava tentando ser desrespeitosa com o rei. Na verdade, ela era uma mestre fiel e confiável. Valkyria Helena era uma das estudantes mais orgulhosas, e Kaxia viu Helena crescer. Kaxia ensinou às mulheres trapaceiras milagrosas habilidades de arco e flecha, e as relações entre eles eram como mãe e filhas. Embora a resposta de Kaxia não tenha sido clara, Fei sabia que essa pessoa mais poderosa do acampamento dos trapaceiros estaria lá. Quando as filhas estavam se casando, suas mães estariam lá com certeza. Depois que Kaxia foi embora, Fei voltou para o trono do caos e começou a pensar. A partir das informações fornecidas pelo escritório de cartas, Fei sentiu algo realmente estranho e misterioso. Há meio mês, o Imperador Yassin apareceu na região central do Palácio Mítico. Ele tinha uma presença dominante e facilmente derrotou o Senhor da Classe Sol, Domenech. Mais de uma dúzia de pessoas viram isso, e o Mestre Real de Jax, que era inimigo de Zenith, também estava lá. Normalmente, essa notícia chocante deveria se espalhar pela região. No entanto, nada sobre essa batalha foi liberado para o público. Parecia que o Imperador Yassin nunca se mostrou. Metade de um mês se passara, e o Imperador Yassin ainda mantinha a imagem de um senhor idoso que ia morrer a qualquer momento. Ninguém sabia o segredo. Além disso, a outra parte naquela batalha, Domenech, apareceu na região central e foi derrotada e perseguida pelo Imperador Yassin. Esta informação também não foi divulgada, e muitas pessoas estavam chegando a suposições e teorias sobre o motivo pelo qual ele desapareceu. Isso deixou Fei confuso. Parecia que um enorme par de mãos invisíveis apagou os traços de batalha que poderiam afetar a dinâmica de poder dos impérios dentro de uma região de 500 mil quilômetros ao redor de Zenith. Um monte de eventos ocultos estavam acontecendo, e Fei cheirava a conspirações densas, assim como a fumaça que poderia provocar guerras. Talvez uma época caótica em que os impérios lutassem entre si estava prestes a chegar. Foi por isso que Fei imediatamente tirou seu honroso título de comandante N1 da zona de batalha de Jax e retornou a Chambord. O rei estava tentando seu melhor para tirar Chambord das potenciais guerras confusas entre os impérios. Afinal, Chambord ainda era muito fraco neste continente, e qualquer coisa poderia acontecer.
Embora Fei soubesse que se Zenith fosse esmagado, Chambord também estaria arruinado, ainda assim seria melhor que Chambord ser usado como esquadrão suicida por alguém que estivesse em uma posição poderosa em Zenith. O próprio Fei não conseguiu se afastar do caos que se aproximava. Quando aquela figura magra se transformou em cinzas no topo da montanha Santo Marcial e cobriu a terra de Zenith, Fei jurou que iria proteger esta terra para ele. Daquele momento em diante, o caminho em frente a Fei estava cheio de perigos e armadilhas. Por exemplo, Fei tinha que ir para a cidade das duas bandeiras agora. Seus ex-companheiros que lutaram com inimigos ao lado dele estavam sendo enquadrados e punidos na cidade das duas bandeiras, e Fei não conseguia ficar parado e assistir. Depois de convocar Torres para o palácio do Rei Divino e dar-lhe algumas ordens, Fei puxou o trono do caos de volta para o seu corpo, abriu as asas de energia da espada prateada e correu em direção à cidade das duas bandeiras como um raio de luz.